Doutor Carlos César. Bom dia, senador Paulo Paim. Saúdo os demais integrantes da mesa em seu nome. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui o convite e a possibilidade de expormos o esforço que estamos fazendo em termos de procuradoria no avanço, no que se refere à política de cotas, e que tem como referência o parecer cujo caráter normativo foi dado recentemente pelo governador Tarso Genro, agora no dia 21 de março. Quero dizer que eu registrei em plenário saudando o meu governador Tarso Genro pela iniciativa, viu? Fiz um discurso em plenário em cima dessa decisão dele. São esforços que nós estamos fazendo e todos sabemos da importância de que, para além das articulações das lutas políticas e sociais que especialmente o povo negro tem implementado, e, aliás, é por conta disso que se avança nesse país. Acho que é importante nós frisarmos o protagonismo da sociedade civil organizada, especialmente dos movimentos que se debruçam sobre a questão do negro nesse país, porque o aspecto histórico, o aspecto político, o aspecto ideológico, que também permeia o direito, não deve ser esquecido. Então, os avanços que o direito proporciona, para além dos argumentos jurídicos, enfim, da evolução da própria compreensão jurídica, ela deita raízes, ela tem fundamentos muito fortes como resultado de lutas e avanços sociais. Essa permanente ligação que o direito deve ter com a vida é que está permitindo, portanto, esses avanços, e aí passa o direito a também ser suporte para esses próprios avanços. Ou seja, o direito que, no primeiro momento, tem um caráter, muitas vezes, até de opressão, passa a ser também instrumento de emancipação e de avanço. E nesse sentido, eu acho que é importante, e isso se procurou resgatar nesse parecer, que é fruto de um trabalho coletivo da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado, e assim como de toda a Procuradoria, né, que é envolvida com o seu compromisso institucional. Mas, sob o ponto de vista histórico, né, se fala muito como referência à questão da escravidão, e eu acho importante, como se achou importante registrar nesse parecer, né, o quão dura era a leitura, a perspectiva que a sociedade brasileira tinha com relação ao negro. E mesmo com relação ao discurso dos abolicionistas à época, ainda antes do advento da Lei Áurea, que não é o marco principal, mas é um marco importante do ponto de vista jurídico, existem discursos curiosos que eu gostaria de pedir a licença para fazer a leitura, que eu referi, para que a gente consiga ter a ideia de como era encarada a questão do negro no país. Então, é um rápido excerto de uma fala de João Severino Maciel da Costa, isso em 1821, quando ele disse: comprar e vender homens ofende, sem dúvida, a humanidade, porque os homens nascem livres. Mas que argumento se pode tirar daqui? Isto quanto ao mundo civilizado, porque no resto, e como na África, mesmo tudo são horrores, e a escravidão tem lugar de humanidade. Que muito, pois, que os bárbaros e ferozes africanos sejam transplantados dos seus areais ardentes para o belo clima do Brasil e aí empregados no suave trabalho da agricultura? Parece-nos que a questão devia reduzir-se a saber se eles perdem ou ganham com a transplantação. Então, apenas para ilustrar, né, eu acho que a sociedade brasileira não tem claro o que era crueldade, o que eram, inclusive, os argumentos racionais que eram utilizados e como é que era debatida a questão do negro. Isso por vozes abolicionistas. Pois bem, a questão desses aspectos históricos que eu apenas ilustro aqui, não vou poder entrar miúdo, isso de alguma forma se desenvolve melhor no parecer, é que está lá na base daquilo que depois os elementos e dados sociológicos e estatísticos nos trazem. E, para não ser enfadonho e repetitivo, vou me valer dos dados que já foram apontados aqui, que reforçam e apontam a brutal realidade dos negros, enfatizando o que a doutora já bem colocou, que a questão da desigualdade, da miséria, da pobreza nesse país, que evidentemente não diz respeito só a negros e negras, diz respeito a outras etnias, inclusive a brancos, entretanto tem recorte de cor.
E, evidentemente, que as pessoas negras desse país são as que mais sofrem, junto com os indígenas, as maiores discriminações e desigualdades. E, nesse sentido, é importante apontar que esse processo histórico todo, que vem, portanto, desde a escravatura, estabelece estruturas, estabelece instrumentos políticos, sociológicos, cultural, inclusive jurídicos, até bem pouco tempo, e ainda temos que avançar, estamos na luta, tanto que o STF está se debruçando sobre a matéria ainda, no sentido de que essas condições elas tendem a se reproduzir. E, nesse sentido, se lembra aqui Hélio Santos, quando ele fala na questão da trilha do círculo vicioso, que sucintamente compreende 3 aspectos. Primeiro, o caminho permanente entre uma violência material e simbólica. Então, nós temos todo o processo de desigualdade que tem raiz no preconceito, na discriminação e tudo que simbolicamente também daí decorre. Portanto, nós não temos só a violência efetiva no campo social, no campo econômico, no campo cultural, mas temos também a violência simbólica, e isso funciona como retroalimentação, que é outro fator que tende, portanto, a colocar negros e negras nesse país numa permanente situação de desigualdade e discriminação. E um outro aspecto trágico e importante a ser considerado é que os processos de opressão, tal como o próprio Paulo Freire já advertia, os processos de discriminação e de preconceitos, eles acabam por ser introjetados. E esse é um ponto cruel, né? Um ponto cruel e importante a ser trabalhado, o que o próprio Hélio Santos também aponta, no sentido da autoestima, da forma como negros e negras nesse país se veem a partir de uma relação social brutal e discriminatória. Nesse sentido, até não sei se nós teremos condições técnicas mais adiante de mostrar, existe um trabalho que foi apresentado perante a Corte Suprema, ele está disponível no YouTube, intitulado Teste das Bonecas. Talvez muitos de vocês aqui já conheçam, não sei se o senador conhece, e é um teste que mostra o quanto esse aspecto da introjeção desses valores de discriminação acabam sendo determinantes e o quanto isso é cruel. Eu não sei se nós temos por hora já de passar, ou podemos deixar para mais adiante, eu prossigo na minha fala. É possível? O doutor vai falando, enquanto isso eles vão preparando já. Se já tiver pronto... Eu acho que já está disponível. Is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Então, é um vídeo rápido, mas... Sinceramente, chocante, impressionante. Dá para passar de novo desde o início? Acho que nós temos ao vivo, é bom que o Brasil assista um pouco isso. Uma salva de palmas aí pelo vídeo, né? É isso que nós temos que dizer, falar a verdade só e pronto. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like
Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. Com a palavra. Então, são esses, senador, alguns dos aspectos no campo da vida que devem ser considerados quando a gente está lidando com essa dura realidade que é a discriminação nesse país.